A gente, dentro do TDAH, a gente tem um TDAH. A gente chama de TDAH, tá? Não existe mais TDA. A gente chama de TDAH, perfil predominantemente desatento, TDAH, perfil predominantemente hiperativo, e também temos os casos comórbidos, onde tem a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade. Psicopedagogo pode avaliar crianças, adolescentes com TDAH? E aí, o que você acha? Meu nome é Priscila Figueiredo, sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga e estou aqui para conversar com vocês sobre avaliação psicopedagógica. Sejam muito bem-vindos ao canal do Psicopraticando. Pessoal, a minha pergunta hoje para vocês, e eu quero que vocês deixem aqui nos comentários, para você, psicopedagogo, pode avaliar crianças com TDAH, adolescentes com TDAH? A minha resposta para vocês é sim, podemos avaliar. Mas existe uma diferença entre avaliar e laudar, tá bom, gente? Não vamos esquecer isso. Laudar TDAH somente o médico, neurologista, neuropediatra ou psiquiatra da infância e da adolescência, tá bom? Então, nós não temos autonomia para laudar uma criança, um adolescente, um jovem ou um adulto com TDAH. Porém, nós temos subsídios para avaliar aquela criança, se há uma hipótese de TDAH, até para que a gente possa encaminhar aquela criança, aquele adolescente para o neuropediatra, porque vai acontecer sim, pode ter certeza, de virem crianças com questões atencionais, questões comportamentais, para a gente avaliar sem ter passado ainda pelo médico. É comum, até porque, assim, pela minha prática, tá? Aonde que geralmente gritam as queixas? Lá na escola, não é verdade? E aí é mais fácil para a família aceitar levar num psicopedagogo do que em outros profissionais. Às vezes a escola tem um pouco de dificuldade de encaminhar aquela criança e a família aceitar ir direto para um neuropediatra. Ou até mesmo para psicologia. Ainda existem, assim, a gente fala até que é um absurdo esse tipo de preconceito, sabe? Porém, às vezes para um psicopedagogo é um pouco mais fácil para a família aceitar. Eu estou falando isso pela minha experiência, pela minha prática clínica. E eu tenho parceria com escola que fala, Priscila, a gente só encaminha para psicopedagogia, porque quando a gente encaminha para outros profissionais, infelizmente a família não aceita muito e aí não adere. E quando a gente fala do psicopedagogo, desse encaminhamento para o psicopedagogo, depois o caminho para a gente encaminhar, né? O caminho de encaminhar é ótimo, gente. Depois, o caminho que a gente perpassa até a avaliação médica é mais fácil, até porque a família já vai ter esse relatório em mãos, não é verdade? Então, a família já tem ali aquele relatório, essa avaliação psicopedagógica para levar para o neuropediatra. E aí o neuropediatra consegue ter uma visão muito mais global do quadro do que somente em uma consulta, como é uma consulta médica. Então, nós, psicopedagogos, a gente geralmente passa ali 6, 7, 8 sessões com a criança, não é verdade? Semanalmente, com duração de 50 minutos, pelo menos, cada uma. Nos casos, né, de convênio é um pouco mais complicado, né? A gente tem ali os 30 minutinhos, 40. Porém, tem mais tempo do que o médico. Então, quando a criança faz esse caminho inverso, ao invés de ir para a neuropediatria para depois vir para a psicopedagogia, e ele faz esse caminho de primeiro vir para a psicopedagogia para depois a gente caminhar, é também muito rico, porque ele já vai com mais informações ali. Até porque na avaliação psicopedagógica a gente faz toda essa coleta. Mas voltando a falar sobre o TDAH, por que é possível o psicopedagogo avaliar se tem um TDAH ou não? Primeiro que a gente avalia o quê? Os aspectos cognitivos, pedagógicos e afetivos sociais, não é verdade? Então, quando a gente olha o pedagógico, alguns quadros de TDAH podem acarretar dificuldade de aprendizagem. Então, a gente já começa dali. O psicopedagogo, ele também avalia todo o histórico daquela criança. Vê toda a parte da anamnese, vê se tem alguém com TDAH na família, não é verdade? O psicopedagogo também encaminha as fichas de rastreio. Existe o SNAP 4, por exemplo, existem outras fichas de rastreio que a gente encaminha ali para saber se há uma possibilidade de TDAH ou não.
O psicopedagogo, ele também avalia funções cognitivas, que é o que eu falo que são as pedrinhas no sapato do TDAH. Então, o psicopedagogo avalia controle inibitório, flexibilidade cognitiva, essa capacidade atencional, essa memória de curto prazo, tudo que pode estar ali em defasagem e com prejuízo ali no quadro daquela criança, daquele adolescente. Então, por isso que eu falo que o psicopedagogo, ele pode avaliar, sim, crianças com TDAH, adolescentes com TDAH, ou se há uma possibilidade de ter ou não esse TDAH. Essa semana mesmo, eu descartei essa hipótese de TDAH de uma paciente minha. Então, ela veio com muitas questões emocionais, sabe? Com vários fatores ali que estavam influenciando nessa aprendizagem dela, mas eu descartei. Primeiro que não tem ninguém com TDAH na família, gestação, foi tudo bem. E os sintomas começaram recentemente. Então, geralmente, o TDAH ele já vem com um histórico desde alguns anos atrás. Então, isso tudo, o psicopedagogo, ele precisa dominar, de certa forma, ali, saber esses sintomas, o que é esperado, o que não é esperado, analisar, trazer aquilo ali. Ó. Quadros de TDAH eu costumo observar muito clinicamente, assim, sabe? No consultório. Então, eu observo o comportamento daquela criança, daquele adolescente, até mesmo às vezes num jogo. Então, dentro do jogo, a gente vê se tem baixa tolerância à frustração, se consegue focar aquela atenção, se consegue sustentar aquela atenção, se consegue dividir aquela atenção. E fora as testagens também que nós temos de uso do psicopedagogo, que o psicopedagogo, o neuropsicopedagogo pode utilizar esses tipos de testagens específicas para quadros atencionais. Então, a gente tem as fichas de rastreio, a gente tem uma boa anamnese, a gente tem as testagens engessadas, a gente tem os jogos que a gente utiliza ao nosso favor. Isso tudo, olha quanta coisa, não é verdade? Então, por isso que eu falo que é super importante o psicopedagogo, inclusive, fazer parte do processo de investigação de um quadro de TDAH. Eu acho que, assim, se envolve principalmente defasagens cognitivas e dificuldade de aprendizagem, o psicopedagogo tem que estar ali dentro dessa equipe multidisciplinar para poder fechar esse laudo. Então, já aconteceu, por exemplo, eu tenho um quadro de uma paciente que ela foi para neuropediatria, até porque ela tinha um outro quadro também, ela tem hidrocefalia, enfim. Então ela foi para a neuropediatria, e aí a neuropediatria ficou. É TDAH? Não é TDAH? Estava sem dados o suficiente. Aí a neuropediatria encaminhou para a neuropsicologia. A neuropsicologia também não conseguiu analisar como um todo, assim, ainda ficou uma incógnita. E aí encaminharam para a psicopedagogia. Aí sim, eu, né, que fiz a avaliação juntamente com a neuropediatra, é TDAH mesmo. E aí eu justifiquei para a neuropediatra por que eu achava que era. E aí, pronto, a neuro foi lá e fechou o diagnóstico, medicou, e aí a gente agora vai começar um tratamento de intervenção. Agora ela vai entrar com essa medicação, a gente vai ter essa questão. Assim como eu já tive pacientes que daqui do consultório, sabe, porque assim, gente, a gente dentro do TDAH, a gente tem um TDAH. A gente chama de TDAH, tá? Não existe mais TDA. A gente chama de TDAH, perfil predominantemente desatento, TDAH, perfil predominantemente hiperativo, e também temos os casos comórbidos, onde tem a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade. Então, assim, eu já recebi aqueles quadros clássicos que eu olhava aqui no consultório, opa, sem dúvida alguma é TDAH. Sabe aqueles casos que eu falo que são casos de cartilha, que a gente estuda os sintomas e aquela criança se enquadra em todos os critérios diagnósticos? A gente recebe. Assim como a gente também recebe crianças, adolescentes com perfil predominantemente, por exemplo, desatento, que não vai ter hiperatividade, onde são muito sutis. Essa minha paciente mesmo com hidrocefalia é muito sutil. Até porque, além do quadro de hidrocefalia, ela tem questões emocionais, ela tem questões familiares,
E ela ainda tem, em comorbidade, um quadro de transtorno de ansiedade generalizada. Então pensa, uma menina cheia de questões emocionais, uma menina com quadro de hidrocefalia, onde usa válvula, onde faz uso de medicações controladas por conta de... que ela teve alguns quadros de convulsão também, e crises silenciosas, sabe? Imagine isso tudo e aí você conseguir perceber a questão do TDAH ali. Porque TDAH não é somente falta de atenção. TDAH envolve outras questões também. Geralmente TDAH ele é inflexível cognitivamente. TDAH tem hiperfoco também, tá? Assim como o autista. O TDAH, ele também tem outras questões, como uma inflexibilidade cognitiva, como uma dificuldade em se organizar, em planejar, dificuldade de tomada de decisão. O TDAH tem muitas outras questões, então não basta eu olhar se foca a atenção ou se não foca a atenção. Eu tinha uma colega neuropsicóloga muito responsável até nas falas dela, sabe? Excelente profissional. E ela falava assim, olha só, a TDAH às vezes não é a falta de atenção, às vezes é o excesso. É prestar atenção em um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, vocês estão vendo como que a gente precisa ter, sabe, essa percepção. Eu falo que é uma linha tênue entre o que é e o que não é. E o nosso olhar vai dizer tudo. E a nossa responsabilidade, tá? Porque eu também já peguei casos de mães que chegaram no consultório desesperado que o fonoaudiólogo quis laudar. Recentemente, uma cursista minha me mandou, e olha que ela é cursista, mas ela já atende, já, sabe? E ela fez um período de supervisão também comigo, e hoje ela tá aí, ó, ela já desbradou, né? Criou asas, voou, é uma excelente profissional. E aí ela falou assim comigo, Pri, preciso te falar uma coisa, eu preciso tirar só uma dúvida, que eu já sei a sua resposta, mas vai que alguma coisa mudou, eu não tô sabendo. O psicopedagogo pode dar laudo de dislexia, colocar no laudo, pedir mediador e um monte de coisa. Eu, oi? Não, a gente sugere as adaptações, a gente sugere a hipótese, mas quem vai dar o laudo, quem vai solicitar esse mediador formalmente é o neuropediatra, ela. Ai, Pri, vou te mandar acho que ela só estava sem um laudo, que eu acho que a família tinha mandado para ela a foto daquele modo temporário. E aí ela, ai, Pri, eu não tenho como te mandar o laudo, mas eu estou apavorada, porque fechou mesmo, laudou. Se bobear, acho que colocou CID e tudo. Eu falei, socorro, gente. Aí ela, eu sabia que estava errado, mas vai que mudou alguma coisa. Eu fiquei apavorada. Eu falei, não mudou não, permanece, o psicopedagogo não dá laudo. Então, assim, a gente precisa ter muito esse cuidado. O psicopedagogo, ele não dá laudo de TDAH, mas ele pode avaliar. E até avaliar para quê? Para intervir, para ajudar essas crianças com dificuldade, tá bom? E adolescentes, jovens, enfim. É isso aí, pessoal. Olha, não esqueça, tá? De curtir esse vídeo, se ele foi relevante para você, de compartilhar, de deixar seu comentário, isso é muito importante pra gente. Para mim, para minha equipe, porque é a partir desses comentários, das curtidas, das visualizações, que a gente vai criando mais vídeos com conteúdos relevantes como esse para vocês, tá bom? Então a gente geralmente faz ali um comparativo, o vídeo que teve mais engajamento, provavelmente é o vídeo que está trazendo ali conteúdos que agregam ainda mais para as pessoas, tá? É isso aí, até o próximo vídeo, pessoal!